A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, povo de Deus, no Antigo Testamento, ou melhor, antes de Jesus vir, o único povo que era verdadeiramente um povo de propriedade de Deus era o povo de Israel. Quem tem essa consciência? Quem já sabe disso? Alguns não levantaram o braço. Não sabiam disso? Não, toda a humanidade era povo de Deus, sim, criaturas. Toda a humanidade. Todo ser humano foi criado por Deus. Mas desde o pecado de Adão, da desobediência, o ser humano ficou afastado de Deus. Então Deus veio para fazer aliança com o ser humano. Só que ele encontrou fidelidade em Abraão. Então ele fez um pacto com Abraão. Que a descendência de Abraão seria herdeira de todas as suas promessas, das suas bênçãos. E assim se levantou o povo de Israel sobre a face da terra. Mas quando Jesus veio, irmãos, ele agregou os dois povos. Então hoje, desde que Jesus veio ao mundo, quem recebe Jesus, que é o Filho de Deus, ingressa na família de Deus. Então vamos entender isso, porque vamos a uma realidade, irmãos. As pessoas no mundo sem Jesus batem no peito, usam o nome de Jesus, dizem que Deus é seu pai, mas servem a muitos deuses. E não servem a ninguém. E fazem tudo o que querem. E não ouvem a palavra de Deus. Mas a maioria no mundo bate no peito e diz: eu tenho Deus. Eu creio em Deus. Deus é meu pai. Então vamos aqui, irmãos, às definições. Vamos aos ajustes. O que é importante para que você sirva a Deus com bastante consciência e possa desfrutar da herança. Porque Jesus veio ao mundo trazer as bênçãos do Pai. Então vamos iniciar na carta aos Efésios, no capítulo 2. Vamos juntos a partir do versículo 13, bem devagarinho. Vamos ler do 13 e até o 15 a princípio. Vamos lá. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então dá uma paradinha aqui, tá vendo? Foi Jesus quem uniu os dois povos. Ele veio para os judeus, para o povo de Israel, e para os gentios, todas as gentes, ou seja, todos os povos. O que nós chamamos na linguagem mais moderna de sociedade. Então, irmãos, vamos a essa realidade. Deus levantou um povo sobre a face da terra desde Abraão. E cada promessa de Deus era para aquele povo. Puxa, pobrezinhos dos outros. Oh, tadinhos. É assim que as pessoas falam. Mas eles podiam aderir ao judaísmo. Era só querer. Como hoje qualquer pessoa pode aceitar a Jesus. Daquela boazinha, quietinha, aquele pior bandido chamado Facínora, era aquele. Qualquer pessoa pode. Mas a porta é Jesus. A porta é Jesus. O que acontece hoje, irmãos, é que no mundo as pessoas batem no peito e dizem: Deus é meu pai, Deus é meu pai, Deus é pai, Deus é meu pai. Mas daqui a pouco ajoelham-se diante de uma imagem de escultura. Daqui a pouco estão buscando as soluções pelos seus próprios meios. Estão em todo o tempo fazendo o que querem, só o que querem e tudo o que querem.
E quem aceita Jesus, irmãos, num sentido é como o povo de Israel, ou seja, tem um pacto com Deus de obediência. Foi o que Deus falou com o povo de Israel. Marca essa parte aqui que vai ser a nossa base. E vamos em Deuteronômio 8. Leia apenas comigo 2 versículos aqui. 2 versículos são suficientes para todos entendermos o pacto. Deuteronômio capítulo 8, versículos 6 e 7. Quem lê comigo? E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Dá uma paradinha aqui. A gente tem como base. Você está vendo? No versículo 7, começam as bênçãos. No versículo 6, a obediência. Então é um pacto. Então não é para todos, porque nem todos querem. Hoje há quem não queira nem ouvir. Zé, você quer ouvir a palavra de Deus? Não. Tenho a minha religião. Não quero ser crente. Não. E vai por aí. Somos crentes? Somos. Até o diabo é crente. Só com uma diferença. O verdadeiro crente é aquele que crê. E se ele crê, ele obedece. Porque se ele não obedece, não tem juízo. E o diabo não obedece. Então assim é o mundo, irmãos. O que nós estamos contemplando, irmãos, é que as bênçãos, elas seguem a obediência. A obediência antecede as bênçãos. Exatamente isso. Então, se eu recebi Jesus, eu passo a fazer parte da família de Deus, como era o povo de Israel. E então todas as bênçãos que Deus prometeu, elas passam a fazer parte da minha vida, porque eu ingressei na família de Deus. Então Deus começa prometendo, e depois Ele estende as bênçãos para as coisas da terra. Aí vem o versículo 8, dá uma olhadinha comigo. Vamos lá? Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras abundantes, azeite e mel. Terra em que comerás, 9, o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás cobre. Tá vendo? Então tá aqui. Promessas, todas elas embaixo da obediência. Ou seja, a obediência encabeça e as bênçãos vão seguir. É assim, irmãos. Mas eu estou no Novo Testamento. Eu sou da graça. Muita gente diz isso. Eu não sou da lei, eu sou da graça. Ou seja, Deus tem que me abençoar. E é interessante, irmãos, que as pessoas sem Jesus batem no peito e afirmam e reafirmam, tá? Sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Sou filho de Deus com cigarro na boca, sou filho de Deus com palavrão na boca. Sou filho de Deus, faço o que eu quero. Sou filho de Deus, vou onde eu quero. Sou filho de Deus, vivo do jeito que eu quero. Só que no mundo espiritual as coisas não funcionam dessa forma. No mundo espiritual, o que prevalece são as leis espirituais. E são elas que regem aqui a terra. Porque o Espírito de Deus veio para a terra, para atuar sobre a igreja, para atuar no seu povo. Quando Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, Ele se dirigiu aos discípulos. Ele não se dirigiu às multidões que comeram os pães e os peixes e viraram as costas para Ele. Claro que todo ser humano, se aproximar um pouquinho de Jesus e ouvir um pouquinho da sua palavra, recebe o que se chama fé, uma certeza. E naquele momento pode receber uma bênção. Como muitas pessoas visitam igrejas e vivem de migalha de bênçãos, mas não têm o seu nome registrado no céu como filhos. Não aceitaram Jesus porque não querem se submeter aos mandamentos. Então a palavra-chave é essa: mandamento.
Vamos voltar lá em Efésios capítulo 2. Nós paramos no versículo 15. Vamos entender agora, vamos estender agora no 16. E vamos ao 19. Isso. Estamos na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos de 16. Bem devagarinho, 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Amém, pessoal? Vamos dar uma paradinha? Olha o privilégio dos cristãos em terem o Espírito Santo. E no Novo Testamento, irmãos, esse privilégio, ele cresceu bastante. A graça de Deus se tornou superabundante. Por quê? Porque no passado o Espírito Santo não entrava nas pessoas. Ele vinha sobre algumas classes distintas, separadas por Deus, que era o profeta, o sacerdote, o rei. Hoje, qualquer pessoa que aceite a Jesus com sinceridade, crescendo um pouquinho no entendimento, numa busca sincera, recebe o batismo, ou seja, o Espírito Santo entra no coração. Será que já paramos para pensar, irmãos? Será que já nos demos conta do que é ter o Espírito de Deus, que é o Espírito da criação, habitando dentro do coração, dentro do peito, dentro do corpo? E às vezes fico assim, sabe, meio que abismada de ver pessoas que se convertem, mas nem se interessam por conhecer a palavra e muito menos por uma comunhão plena com Deus. A pessoa perde, irmãos. Porque embora todo ser humano tenha as mesmas necessidades básicas, alimentação, vestuário, moradia, tá? Não é? Fome, sede, etc, não é? Todo ser humano tem, mas Deus tem um plano para cada um, irmãos. Ele vai usar uns como intercessores, outros como pregadores, outro que vai cuidar disso, daquilo. Todos vão estar envolvidos com Ele, ser usados por Ele. Às vezes uma pessoa no local de trabalho é uma lâmpada acesa para um monte de gente que olha para aquela pessoa e vê soluções. Há pessoas que têm sempre uma palavra de fé para levantar quem está caído, uma palavra de ânimo para aquele que está assim desolado, até angustiado. E tem gente que não se deixa usar pelo Espírito de Deus. É impressionante, irmãos, também essa falta de conceito, de entendimento, de valores. A gente olha a igreja primitiva e vê que aquele povo, irmãos, eles se entregavam realmente numa busca. E eles oravam, e eles tinham comunhão com Deus. Eles tinham uma intimidade com Deus, um poder no falar. Você vê o caso do Pedro e do João, que iam ao templo todos os dias para orar. Todos os dias eles iam para orar. Eles tinham um propósito de oração. Hoje, eu não sei o que acontece, que as pessoas se deixam arrastar pelo que o mundo fala, pelas críticas. Há pessoas que são guiadas mesmo, impulsionadas pelo erro. Porque o pecador fica, você está muito fanático. E a pessoa diz, eu estou indo à igreja 4 vezes na semana. Oh, meu Deus, é verdade. Não é mesmo, meu colega de trabalho só vai no domingo. E está lá, estamos numa boa. Eu me impressiono, irmãos, que a pessoa não busca pessoalmente seus valores. Não busca agradar a Deus. Eu me impressiono que os valores espirituais estejam se perdendo. Hoje, quando você fala com as pessoas de Jesus, só falta elas te perguntarem o que eu ganho nisso. E alguns cristãos vivem assim e não enxergam a realidade. Porque as bênçãos são para os filhos.
Então agora nós vamos estender aqui, vamos voltar ao versículo 19. Efésios capítulo 2, versículo 19. Vamos lá? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Meu irmão, assuma isso, meu irmão. Poucos cristãos usam esses termos, ou assumem isso. A maioria diz, o pecador diz, sou filho de Deus. Mas filho de Deus que não ouve a palavra, filho de Deus que não ouve o Pai, filho de Deus que não atende o Pai. E muitos cristãos, irmãos, estão se deixando arrastar por isso. Tem surgido uns chavões aí, dessa forma, você está fanático. No meio cristão, dentro da igreja, o corpo de Cristo. Ah, você é fanático. Você começa a mostrar na palavra e a pessoa é de Jesus e diz, isso é fanatismo. Isso é fanatismo. E aí, irmãos? Quando o diabo tentou Jesus no deserto, Jesus não usou argumentos próprios. A primeira tentação foi, manda essas pedras. Então, você não é filho de Deus? Se tu és filho de Deus, você não é? Você não é filho? Está aí 40 dias com fome? Você não é filho? O pecador gosta disso, de apontar a falha do cristão. Ele gosta de apontar onde o cristão está em necessidade. Aí, tu não é crente? Tu não vive aí falando do teu Jesus? Olha aí, você não é crente? E o evangélico diz, você não é fanático? Tudo com você não é na Bíblia? O diabo faz isso. Ele vai apanhar algumas coisas para jogar na cara do cristão, tá? Onde ele não está vencendo, onde ele está fracassando. O diabo faz isso. Ele é acusador. Por isso que o cristão, irmãos, ele tem de ter esse ponto base na sua vida, de buscar uma comunhão com Deus, para seguir o plano de Deus e não deixar nada em falta. Acho interessante, as pessoas se atrapalham, irmãos. Muita gente entra para o evangelho só pensando em riquezas materiais. Deus vai levantar quem Ele quiser para prosperar de verdade. Prosperidade é dom de quem? Então diga, prosperidade é dom de Deus. Isso que você falou, que eu disse, está na Bíblia? Então pronto. Se é dom, é presente. Dom é dádiva. Ele vai dar para quem Ele quer. Pastor, mas Ele não vai dar para todos? A Bíblia diz que Ele não nega bem algum aos que andam na retidão. Mas se o sujeito vai ser um mega empresário, que vai sustentar a obra dele, isso é plano dele. Vamos lá, igreja. Vamos despertar, meu irmão. Vamos despertar. Vamos para a palavra. Agora, quem aceita Jesus, ingressa na família de Deus. Isso nos dá o quê? A princípio, uma responsabilidade. Se a pessoa aceita Jesus, ela ingressa na família de Deus. Mas que família é essa? Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora, os anjos de Deus. Eu me impressiono que há cristãos que pouco se importam com o mundo espiritual. Há cristãos, irmãos, que são tão materialistas, são tão cegos, que eles só se preocupam com o mundo físico. Como é que eu estou? Como é que está minha roupa? Como é que está a minha vida? Como é que estão as minhas coisas? Mas ele não para pensar que quando ele está lá no banheiro, os anjos de Deus estão por perto. Porque se o diabo jogar uma seta, ele vai poder repreender Satanás e o anjo vai entrar em ação. Assim como quando ele está na rua. E por que os anjos estão por perto? Para defender e para trabalhar. Porque é filho, porque faz parte da família de Deus. O cristão tem que se preocupar com o mundo espiritual em primeiríssimo lugar. O cristão tem que se preocupar em conhecer o seu Pai. Porque aceitou a Jesus, antes não era filho, agora é. Então antes não conhecia o Pai. Ouvia falar de Deus. Ouvia falar. Falava, eu tenho Deus, eu creio em Deus. Mas estava longe de Deus.
Quando o filho está longe, ele pode passar necessidade. Porque ainda não era recebido ou adotado como filho. Então vamos a essa realidade. Você é diferente de quem ainda não aceitou Jesus. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Se você é a luz do mundo, se nós somos a luz do mundo, significa que o mundo está o quê? Em trevas. Está o quê? Apagado. Então a lâmpada do cristão não pode se apagar. Ela tem de estar acesa. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Você é diferente de quem ainda não aceitou Jesus. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Se você é a luz do mundo, se nós somos a luz do mundo, significa que o mundo está o quê? Em trevas. Está o quê? Apagado. Então a lâmpada do cristão não pode se apagar. Ela tem de estar acesa. Então, irmãos, as diferenças. Só que essas diferenças, elas vão continuar se estendendo. Como assim, pastora? Bom, então, o primeiro ponto é: aceitou Jesus, ingressou na família de Deus. Agora, muita gente ingressa na família e não procura conhecer, não procura entendimento. E daí, sendo da família, pode passar sim privações, necessidades. Por quê? Porque ainda não entende, ainda não conhece. É preciso conhecer. Cada um, irmãos, cada pessoa que aceita Jesus precisa buscar a sua comunhão pessoal com Deus, a sua intimidade com Deus. O batismo do Espírito Santo é pessoal. Deus pode batizar vários ao mesmo tempo, mas cada um vai receber, não é uma partícula nem uma parte, é o Espírito de Deus. E Deus tem direção para cada um. Embora sejamos todos aparentemente iguais nas necessidades, nós somos, cada um não é um número para Deus. Então Deus, Ele quer investir em cada um. Ele quer usar a cada um. A comunhão é pessoal. A pessoa pode sim ingressar na família de Deus e continuar com a vida do jeito que estava, se ela não der atenção à palavra. O ponto base é esse, irmãos. É a forma como a pessoa se entrega a ouvir a palavra, a obedecer a palavra de Deus. Todas as bênçãos de Deus, elas seguem mandamentos. Esse é o pacto. Enquanto o cristão não entender isso, ele vai ficar aquém. Veja a condição de filhos. A Bíblia apresenta o caso de dois irmãos, filhos do mesmo pai. E o pai era muito rico. O pai era um fazendeiro rico. Todo mundo conhece a história do filho pródigo. Então eram dois filhos. E o caçula era muito ousado e, vamos dizer assim, até atrevido. O pai os criou de uma forma muito bonita. Só que o caçula colocou os olhos lá fora no mundo e achou que o mundo era muito mais agradável do que a vida que ele tinha. Há cristãos, irmãos, que quando Satanás faz uma visitinha e começa a trabalhar nos pensamentos, principalmente, o que acontece? O diabo não é burro, lamentavelmente eu tenho que dizer isso. Ele sabe preparar o terreno. Como é que ele prepara o terreno? Se ele vê que uma pessoa aceitou Jesus e ela é como criança na sinceridade para receber o que Deus fala. Se é uma pessoa que já está tendo uma boa visão das coisas espirituais e o diabo vê que ela vai pisar bastante nele, vai crescer espiritualmente, vai brilhar sua lâmpada,
vai tirar almas das garras dele, vai prosperar e vai glorificar muito com a sua vida. O diabo vai tentar enganar essa pessoa de todas as formas que ele puder. Ele vai se virar do avesso para elaborar planos para fazer essa pessoa se afastar dessa comunhão, para ela não vir à igreja, para ela não conseguir ler a Bíblia. Vai tentar embaraçá-la, vai tentar levantar dificuldades para essa pessoa orar. Se ela começar mesmo um propósito firme de oração, ele vai criar 1000 maneiras de tentar impedir essa pessoa de orar, de buscar aquela comunhão. Como Jesus disse, quando tu orares, mas tu quando orares, está lá em Mateus 6, tu quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta atrás de ti, porque o teu pai que te vê secretamente, ele te recompensará. Tem cristão que não desperta para isso, de buscar uma intimidade pessoal com Deus, não só para resolver a sua vida, mas o maior privilégio é você poder dizer: sou um vaso de Deus, Deus me usa. Poxa, eu dei uma palavra para um colega de trabalho, ele ficou curado. Fiz uma oração. Poxa, eu dei uma palavra para o meu amigo, estava de cabeça virada, já ia destruir a família, e ele se arrependeu. Olha só, gente. Então Satanás, quando ele percebe que a pessoa vai ser um vaso na mão de Deus, e que ela vai vencer, que ela vai pisar nele, ele vai fazer de tudo o que ele puder para impedir essa intimidade. Como eu digo, olha, irmãos, tem pessoas, eu tive um caso na Piedade de uma senhora que congregou comigo 10 anos. E depois, pastora, depois ela cansou, sabe por quê? Porque eu várias vezes conversei com ela, porque ela dormia no culto. Mas pastora, eu disse: senhora, a senhora não se prepara para participar de culto. Ah, mas só me dá sono no culto, porque a senhora não dá atenção à palavra. Porque se a senhora desse atenção à palavra, a senhora lutava contra o sono, a senhora se organizava. Aí eu perguntei: a senhora lê a Bíblia em casa? Não, que eu durmo. E eu falei: encerramos o assunto aqui. E aí ela ficou chateada. Deveria ter agradecido a Deus e ter dito: poxa, pastor, também está me despertando para uma realidade. Vamos ser realistas, irmãos. Nem todo mundo gosta de ser chamado a atenção, de repreensão. Aliás, tem gente que não aceita de jeito nenhum, e é para o bem. Mas foi o caso do moço, dos 2 irmãos. Então eram 2 irmãos, filhos do mesmo pai, e um pai rico, um pai abençoado, um pai amoroso. O pai era rico, o pai era abençoado, o pai era amoroso. Não era um carrasco, não era aquele pai, né, que vivia brigando com os filhos, espancando. Era um pai que educava. Mas o caçula, ele pôs os olhos lá no mundo e achou que o mundo era muito melhor do que aquela vida familiar que ele tinha. Obediência exige os jovens hoje. Um jovem hoje, quando ingressa numa universidade, normalmente, quando ele põe o pé, a intenção dele, tá, é galgar uma profissão. Mas se ele se envolve com algum grupinho, logo ele já se desliga de tudo que ele recebeu até ali e já muda o foco. O cristão, irmão, a pessoa que aceita Jesus e ingressa, ela tem consciência que ingressou na família de Deus, ela tem de ter um foco. Deus é meu Pai, Jesus é o Senhor da minha vida, então eu sou dele, eu vou viver para ele. E aí eu vou à palavra e vou ver qual é a minha parte, o que eu devo fazer, o que eu preciso fazer. Mas eu não vou cochilar, eu não vou ser bobinha, e eu vou ver quais são as bênçãos que me pertencem como filha. Se eu sou filha, eu sou da casa. Tem gente que não tem poder para entrar no mundo espiritual e ditar uma ordem para Satanás para sair, apontar o dedo e dizer fora.
pega aqui a tua alergia e vai embora. Por quê? Porque não se submete a Deus. Então vamos à realidade. Então eram 2 filhos. E aí o caçula bota os olhos no mundo e tá lá com os olhos no mundão e diz, aí ó, olha o vidão. Com certeza teve algumas oportunidades, quem sabe algum fazendeiro vizinho fez uma festança e os filhos trouxeram os amigos da cidade grande, os mundanos, aqueles assim bem, né? Que contam aquelas vantagens, que eu faço isso, que eu sou aquilo, que eu sou livre, que beber é muito bom e tal. E aí ele pôs os olhos no mundo e começou a desprezar o pai e o irmão. Que vida chata, que vida chata. Muitos anos atrás, um jovem entrou na nossa igreja. Ele era portador do vírus HIV, com 20 e poucos anos de idade. Um jovem que vivia da beleza física, que se vendia. E um dos nossos rapazes, 2 rapazes, na verdade, foram tutorá-lo, foram ser tutores espirituais dele, para orientá-lo, para orar junto com ele, aconselhá-lo. E em cerca de 3 meses, ele virou-se para os rapazes e disse, essa vidinha de vocês é muito chata. Tem que vir para a igreja, tem que ler a Bíblia, tem que obedecer a palavra. Ele disse, vou falar a verdade, a vida lá fora é muito melhor. E os rapazes disseram, olha para você e olha para nós. Fizeram igual Pedro e João fizeram com aquele coxo. Olha como você está, olha como nós estamos. Nós temos para te dar. E você não tem nada para dar para ninguém, a não ser o vírus HIV. Pastor, eles foram 2, não foram não, irmãos. Ele foi para o mundo. E foi para a mesma prostituição que ele vivia antes. E não levou 6 meses, ele caiu de cama. E ninguém conseguiu levantar. Meu irmão, há uma diferença entre criatura e filho. O pecador bate no peito e diz, sou filho de Deus. E muitos cristãos olham para o mundo e têm vontade de estar no mundo. Mas muitos não têm vontade de estar no mundo. Mas também, irmãos, não se dedicam a tudo quanto a palavra diz. Enquanto o cristão for influenciável pelas pessoas, pela sociedade, enquanto o cristão se deixar arrastar por esses chavões que criaram no meio evangélico, no meio cristão. Se você está fanático, você é muito fanático, você só quer saber da Bíblia, você só quer saber da Bíblia. Enquanto o cristão, meu irmão, se deixar arrastar por esse tipo de coisa, você pode ter certeza absoluta. Ele nunca jamais vai atingir a plenitude de Deus. Ele nunca jamais vai receber, vai ser cheio do Espírito Santo. Ele também não vai alcançar a plenitude das bênçãos. Por quê? Porque são todas as que precisamos e Deus dá muito além daquilo que precisamos. Há bênçãos que o cristão não precisa pedir. Ele agrada a Deus e Deus presenteia. A Bíblia diz que Deus vai além daquilo que pedimos ou que pensamos. Pensa nisso, meu irmão. Mas voltando a falar dos 2 irmãos, o que aconteceu? Bom, não quero ler o texto, é muito grande, a maioria conhece, o importante é o foco. O que aconteceu? O caçula virou-se para o pai, já era maior de idade, com certeza, e disse, pai, eu quero a minha parte na herança. Ô meu filho, você não pode esperar o papai partir. Um dia o papai vai partir, vai ficar tudo para você e para o seu irmão. Vocês são os herdeiros. Os herdeiros são vocês. Fiquem tranquilos. A herança é de vocês. Ninguém pode tirar esse direito de vocês. Não, pai, mas eu quero agora, pai. Eu quero curtir a vida. Eu quero fazer o quê? Eu quero... Olha, eu conheci os rapazes aí, vieram lá na festa do tio fulano. Sabe, eles me contaram coisas boas demais, é muito bom. Puxa, tô perdendo isso tudo. Filho, tudo isso é ilusão, meu filho. Ô, meu filho. Pai, eu quero, pai. Se você não me der, eu vou sair de casa desse jeito. Mas eu vou, pai. Eu quero, pai. Pai, eu quero. Tá bom. Aí diz a palavra que alguns dias depois o pai ficou alguns dias pensando e com certeza chamou lá o administrador dele, não é? Naquele tempo não tinha ainda ação de direito, etc. E ele disse, pai, me dá logo, pai. Tá bom, meu filho.
Toma. Olha, eu vi tudo, somei tudo, tá? Reparti, avaliei. Toma, tá aqui o dinheiro. Pega a tua parte, tá tudo em dinheiro aqui, vai embora. Você quer ir? É lamentável, meu filho. Você quer ir? Quero, pai, é tudo que eu quero na minha vida. Eu quero viver a vida, eu quero conhecer lugares, eu quero fazer tudo que eu tenho vontade. Tá bom, meu filho, vai. Aí o filho vai. Aí fica o outro irmãozinho, o mais velho. E aí o pai fica. Eu posso imaginar a tristeza daquele pai, eu posso imaginar as dores daquele pai. Eu posso imaginar o travesseiro daquele pai molhado com as lágrimas. E de manhã o pai levantando forte, porque tem cuidado dos empregados, tem aquele filho. E aí o filho vai. E o filho não quer outra coisa na vida. Ele quer fazer tudo que os rapazes falaram para ele. Então ele se envolve com prostituição, ele se envolve com bebida, ele vai para as boates, ele vai para as festas, se fosse hoje seriam as boates. E lá vai ele, poxa, isso que é vidão, olha o que eu perdi. Pô, meu irmão Zé Bobão, olha o que eu perdi, isso que é vida. Oh, que prazer, que delícia de vida. Amanhã eu vou dormir até meio-dia. Quando eu acordar, vou para aquela mesa daquele hotel. Vou comer aquela comidaria boa. De noite vou arranjar umas gatas, umas garotas. Eu vou sair por aí, vou alugar um carrão. E vamos embora. E lá foi ele. E vai. De noite só pensa nisso. Há pessoas, irmãos, que põem os olhos no mundo e se perdem. Mas se perdem. Não vamos chegar a esses extremos. Mas, às vezes, uma dona de casa, uma mocinha que se preparou para casar, começa a se envolver, a assistir uma novela, vai numa festinha de aniversário de família, vem uma mundana, né, com aquela sutileza, jogar uma conversa. Daqui a pouco ela conta a vidinha dela toda. Você é muito bobinho. Você é uma escrava, fogão. Marido faz e limpa e corre, trabalha, cuida de filho. Você tá tão bonito. Tu vai perder tua vida, tua juventude. Um dia você vai acordar, você tá acabada, velho, tu não aproveitou nada da vida. Daqui a pouco é uma separação, ou é um adultério, é um divórcio. E não demora muito de mão em mão. Muita gente vive assim. Mas o mocinho vai. E um dia ele acorda, ele vai lá no saquetelzinho dele, ele vai na carteira, porque ele está andando pelo mundo, nem conta bancária tem. Então ele vai abrir a carteira e ele vê que tudo acabou. Ele não tem mais nada. Ele gastou tudo. Tem gente, irmão, que só vem para Jesus depois que gasta toda a saúde. Se você visitasse um setor de pneumologia, de hospital, principalmente hospital público, você ia ficar apavorado. Ou você ia glorificar muito a Deus e dizer: Jesus me livrou. Se você visitasse um sanatório, você ia descobrir que muitas daquelas pessoas tiveram um surto repentino, mas eram perfeitas até então. Até que um demônio entrou. E você, com a visão de Deus, sabe que são demônios. E você levantaria as mãos para o céu e dizer: Jesus, muito obrigado. Por quê? Porque o Senhor me libertou. O Senhor me tirou das trevas e eu não fiquei à mercê disso. Qualquer pessoa, irmãos, no pecado, pode ser tomada por qualquer demônio, a qualquer momento. Não, pastor, não é bem assim. Será que a palavra tem alguma coisa errada, irmãos? A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. A hora que ele quiser pisar, ele pisa, meu. A hora que ele quer entrar, ele encontra as brechas. Feliz é quem ingressou na família de Deus.
mas que se mantém, não como aquele filho. Só que quando tudo acaba, o filho volta. Ele volta. O pai todos os dias ia para o alto da montanha da fazenda para olhar o portão. E lá do portão, do alto da fazenda, quando ele via o portão, ele via a estrada. Ele via ao longe a estrada. Todo dia aquele pai subia aquela montanha, nos horários que ele podia, e ele punha os olhos lá naquele portão, aquela porteira da fazenda, e ele via a estrada de chão batido. E ele olhava, e de longe ele conhecia pelo andar a cada um dos empregados. Ele nasceu e viveu ali, e ele olhava, e ele dizia: meu Deus, quando que meu filho vai voltar? Senhor, traz meu filho de volta. E ele olhava, até que um dia ele vê o filho, e ele mal pode acreditar. Diz a Bíblia que ele sai correndo e abraça o filho e beija o filho. O pai é que vai ao encontro. O pai é que vai ao encontro. Gente, as pessoas não se dão conta, irmãos, os cristãos. Jesus manda você e eu pregarmos o evangelho. Ou seja, vai de encontro a essa gente. Vai lá porque eu quero que eles sejam meus filhos. Vai até eles. Diz a eles que se eles aceitarem o sangue do meu filho, eles passam a ser meus filhos também. Deus vai ao encontro, irmãos. Deus vai ao encontro das pessoas. Quando você fala de Jesus para alguém, é o Espírito de Deus indo até aquela pessoa para dizer: vem se livrar do inferno, vem ser meu filho, deixa eu cuidar de você, vem receber direção. O pai corre, abraça o filho e beija. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Mas voltando a falar dos dois irmãos, o que aconteceu? Bom, não quero ler o texto, é muito grande, a maioria conhece, importante é o foco. O que aconteceu? O caçula virou-se para o pai, já era maior de idade, com certeza, e disse: pai, eu quero a minha parte na herança. Ô meu filho, você não pode esperar o papai partir. Um dia o papai vai partir, vai ficar tudo para você e para o seu irmão. Vocês são os herdeiros. Os herdeiros são vocês. Fiquem tranquilos. A herança é de vocês, ninguém pode tirar esse direito de vocês. Não, pai, mas eu quero agora, pai, eu quero curtir a vida, eu quero fazer o quê? Olha, eu conheci os rapazes aí, vieram lá na festa do tio fulano, sabe, e eles me contaram coisas boas demais, é muito bom. Puxa, tô perdendo isso tudo. Filho, tudo isso é ilusão, meu filho. Ô meu filho, pai, eu quero, pai. Se você não me der, eu vou sair de casa desse jeito. Mas eu vou, pai. Eu quero, pai. Pai, eu quero. Tá bom. Aí diz a palavra que alguns dias depois o pai ficou alguns dias pensando e com certeza chamou lá o administrador dele, não é? Naquele tempo não tinha ainda ação de direito, etc. E ele disse: pai, me dá logo, pai. Tá bom, meu filho. Toma. Olha, eu vi tudo, somei tudo, tá? Reparti, avaliei. Toma, tá aqui o dinheiro. Pega a tua parte, tá tudo em dinheiro aqui, vai embora. Você quer ir? É lamentável, meu filho. Você quer ir? Quero, pai, é tudo que eu quero na minha vida. Eu quero viver a vida, eu quero conhecer lugares, eu quero fazer tudo que eu tenho vontade. Tá bom, meu filho, vai. Aí o filho vai. Aí fica o outro irmãozinho, o mais velho. E aí o pai fica. Eu posso imaginar a tristeza daquele pai, eu posso imaginar as dores daquele pai. Eu posso imaginar o travesseiro daquele pai molhado com as lágrimas. E de manhã o pai levantando forte, porque tem cuidado dos empregados, tem aquele filho. E aí o filho vai.
E o filho não quer outra coisa na vida. Ele quer fazer tudo que os rapazes falavam para ele. Então ele se envolve com prostituição, ele se envolve com bebida, ele vai para as boates, ele vai para as festas. Se fosse hoje, seriam as boates. E lá vai ele, poxa, isso que é vidão, olha o que eu perdi. Pô, meu irmão Zé Bobão, olha o que eu perdi, isso que é vida. Oh, que prazer, que delícia de vida. Amanhã eu vou dormir até meio-dia. Quando eu acordar, vou para aquela mesa daquele hotel. Vou comer aquela comidaria boa. De noite vou arranjar umas gatas, umas garotas. Eu vou sair por aí, vou alugar um carrão e vamos embora. E lá foi ele. E vai. De noite só pensa nisso. Há pessoas, irmãos, que põem os olhos no mundo e se perdem. Mas se perdem. Não vamos chegar a esses extremos. Mas, às vezes, uma dona de casa, uma mocinha que se preparou para casar, começa a se envolver, a assistir uma novela, vai numa festinha de aniversário de família, vem uma mundana, né, com aquela sutileza, jogar uma conversa. Daqui a pouco ela conta a vidinha dela toda. Você é muito bobinho. Você é uma escrava, fogão. Marido faz e limpa e corre, trabalha, cuida de filhos. Você tá tão bonito. Tu vai perder tua vida, tua juventude. Um dia você vai acordar, você tá acabada, velho. Tu não aproveitou nada da vida. Daqui a pouco é uma separação, ou é um adultério, é um divórcio. E não demora muito de mão em mão. Muita gente vive assim. Mas o mocinho vai. E um dia ele acorda, ele vai lá no saquetelzinho dele, ele vai na carteira, porque ele está andando pelo mundo, nem conta bancária tem. Então ele vai abrir a carteira e ele vê que tudo acabou. Ele não tem mais nada. Ele gastou tudo. Tem gente, irmão, que só vem para Jesus depois que gasta toda a saúde. Se você visitasse um setor de pneumologia, de hospital, principalmente hospital público, você ia ficar apavorado. Ou você ia glorificar muito a Deus e dizer: Jesus me livrou. Se você visitasse um sanatório, você ia descobrir que muitas daquelas pessoas tiveram um surto repentino, mas eram perfeitas até então. Até que um demônio entrou. E você, com a visão de Deus, sabe que são demônios. E você levantaria as mãos para o céu e dizer: Jesus, muito obrigado. Porque que o Senhor me libertou. O Senhor me tirou das trevas e eu não fiquei à mercê disso. Qualquer pessoa, irmãos, no pecado, pode ser tomada por qualquer demônio, a qualquer momento. Não, pastor, não é bem assim. Será que a palavra tem alguma coisa errada, irmãos? A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. A hora que ele quiser pisar, ele pisa, meu. A hora que ele quer entrar, ele encontra as brechas. Feliz é quem ingressou na família de Deus, mas que se mantém, não como aquele filho. Só que quando tudo acaba, o filho volta. Ele volta. O pai todos os dias ia para o alto da montanha da fazenda para olhar o portão. E lá do portão, do alto da fazenda, quando ele via o portão, ele via a estrada. Ele via ao longe a estrada. Todo dia aquele pai subia aquela montanha, nos horários que ele podia, e ele punha os olhos lá naquele portão, aquela porteira da fazenda, e ele via a estrada de chão batido. E ele olhava, e de longe, ele conhecia pelo andar a cada um dos empregados. Ele nasceu e viveu ali. E ele olhava, e ele dizia: meu Deus, quando que meu filho vai voltar? Senhor, traz meu filho de volta.
E ele olhava, e ele olhava. Até que um dia, ele vê o filho. E ele mal pode acreditar. Diz a Bíblia que ele sai correndo e abraça o filho e beija o filho. O pai é que vai ao encontro. O pai é que vai ao encontro. Gente, as pessoas não se dão conta, irmãos, os cristãos. Jesus manda você e eu pregarmos o evangelho. Ou seja, vai de encontro a essa gente. Vai lá porque eu quero que eles sejam meus filhos. Vai até eles. Diz a eles que se eles aceitarem o sangue do meu filho, eles passam a ser meus filhos também. Deus vai ao encontro, irmãos. Deus vai ao encontro das pessoas. Quando você fala de Jesus para alguém, é o Espírito de Deus indo até aquela pessoa para dizer: vem, vem se livrar do inferno, vem ser meu filho, deixa eu cuidar de você, vem receber direção. O pai corre, abraça o filho e beija. Agora nós vamos ver esse pedacinho. Abre em Lucas 15. Lucas capítulo 15. Vamos pegar no versículo 20. Vamos juntos? E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestir-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Essa é a alegria que Deus sente, irmãos, quando um pecador se converte. Isso mesmo. Porque Adão foi criado por Deus para viver como seu filho. Deus criou Adão, criou com as próprias mãos para ele, para dizer: esse aqui é meu filho, eu o fiz para mim. E assoprou nele o fôlego de vida, o fôlego do seu espírito. Só que quando Adão desobedeceu, o Espírito de Deus saiu de Adão. E ele ficou apenas com a natureza da terra. Enquanto o ser humano, irmãos, não aceitar Jesus, ele só tem a natureza terrena. Ele só enxerga o que é material. Ele só vive os 5 sentidos. Quem aceita Jesus ingressa na família de Deus. Tem Deus como pai. Então é como a volta. O pai recebe e diz: ó, esse meu filho estava morto. Não diz a palavra que o salário do pecado é a morte? Não diz a palavra que o mundo inteiro jaz do maligno? Quem conhece essas palavras que eu estou citando, por favor, faz assim, 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 assim. E isso para dispensar que a gente vá em cada versículo que cita, porque não é conveniente, não é bom. Vai ficar muita coisa, acaba sendo letra, você tem que entender a palavra. Então, gente, no Antigo Testamento, no passado, só o povo de Israel tinha essas prerrogativas.
tinha esses direitos. Quem quisesse podia aceitar. É a mesma coisa hoje. Agora eu me impressiono porque os cristãos se deixam arrastar por essas coisas que o mundo fala. Você é crente, você. E os evangelhos, você está fanático, tudo que você é na Bíblia. Por que não assume essa família, meu Deus? Por que não assume que Deus é teu Pai, que você tem a Trindade Santa na tua vida e que os anjos de Deus fazem parte da tua família e eles são poderosos para trabalhar? Então eu fico impressionado. Tem cristão que tem vergonha de assumir que é de Jesus, tem cristão que é reticente, tem cristão que é meio cristão, meio mundano. Que isso, meu irmão? Ou é da família ou não é. Ou é santo ou é profano, ou é santo ou é mundano. Eu não consigo entender esse meio termo. Um jovem foi trazido aqui, participou da reunião dos jovens, e aí foi para casa. Na semana seguinte, a pessoa que o trouxe veio: vem cá, e aí, fulaninho, vamos de novo? Gostou lá da igreja, do grupo jovem? Não, tia, muito bom e tal, mas é muito sério, né? Assim também não, tudo é na Bíblia, tudo é na Bíblia. Mas o que ele queria? Ele queria o quê? A cartilha mundana? Porque a cartilha mundana está aí. Eu me impressiono, gente. Vamos parar com isso, meu irmão. O pai viu o filho vir lá longe. Ele olhou aquela porteira. Ele todos os dias, com certeza, ele encerrava trabalho de fazenda, encerra mais cedo, porque não tem como trabalhar no campo à noite. Normalmente o pessoal do campo acorda muito cedo, gente. Eu digo que a minha avó era fazendeira, minha avó acordava cedinho. Então esse pessoal, quando amanhece o dia, já está no campo. Quando o sol desponta, que clareia, 6 horas da manhã, já estão no campo. Alguns 6 horas já estão trabalhando, estão lá trabalhando. Então quando bate lá pelas 5, 5 e meia, que o sol está começando a se pôr, eles vão parando o trabalho, porque eles estão exaustos, estão cansados. É um trabalho cansativo demais, gente. Ainda mais você pensa naquele tempo sem tecnologia. Então, embora esse homem fosse um fazendeiro, tivesse muitos empregados, mas ele estava cansado. E você imagina, ele termina o seu dia de trabalho, ele é pai, ele tem 2 filhos, ele ama os filhos da mesma forma. Mas o caçula não quer saber dos valores. Ele quer o mundão, ele não quer saber de ficar debaixo do jugo de pai. Ele não quer ficar obedecendo ao pai. Imagina as diferenças. Ele está vendo todos os jovens, estão lá, como dizem, curtindo a vida, faz isso, faz aquilo, faz o que quer, então, e ele se sente tolhido. Você, poxa, ele obedece, ele trabalha, e tem que cuidar de empregado, e tem não sei o quê, não, quero viver minha vida. O pai termina o dia de trabalho, você imagina, uma segunda-feira, o pai passou o domingo, com certeza foi à casa de Deus, adorou a Deus, chorou aos pés de Jesus e clamou lá: pai, traz meu filho de volta. Aí a segunda, o pai está no trabalho, e aí termina o trabalho, ele está cansado, está exausto, ele pensa, né? Podia tomar meu banho agora, jantar e dormir, mas esse meu filho, onde ele está? Como é que ele está? Aí ele vai lá para o alto e olha lá longe e ele fica lá. E põe a mão no bolso, e cruza os braços, e senta um pouquinho, levanta. E aí escurece, ele diz: não veio até agora. E ele vai dormir. Vai lá tomar o banho dele e vai dormir. E no dia seguinte ele acorda cedo e vai para o trabalho. E vai cuidar da fazenda, e cuida daqui, cuida dali e tal. E chama o filho mais velho: meu filho, dá as ordens para os empregados tais. Você vai cuidar hoje da ordenha das vacas. Amanhã você cuida das cabras, eu cuido das vacas. Vai lá, olha, tem que cuidar disso. O seu fulano vem aí e vem para comprar o nosso leite. Então, não esquece, né? O seu fulano e tal também vem. Olha, tantos litros para o seu fulano. Anota aí, meu filho. Passa lá para o pessoal. E lá vai, termina o dia de trabalho, está cansado. Aí ele senta lá e fica olhando. Aí ele levanta e olha lá longe. Ele diz: cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê? Aí, no dia ele vê o filho. Nesse dia ele corre, ele beija o filho. Ele não quer outra coisa senão abraçar o filho. O filho estava longe. Irmão, se o cristão entender, ele vai acordar. Preste atenção, igreja. Aí o filho mais velho, a olhos naturais, ele está coberto de razão. Aí ele vai chegando do trabalho, a casa já está em festa.
casa está em festa, está chegando. Você vê que fazenda grande, porque todo o movimento aconteceu e não soube de nada. Quando ele chega, a festa está pronta. Já está pronto para o churrasco. Com certeza já anoiteceu. Olha que moço trabalhador. E ele vira-se, aí ele escuta, ele chama um dos empregados que já está na casa, trabalhando lá, preparando o churrasco. E ele diz: o que está acontecendo? Eu estou escutando música, estou ouvindo barulho de dança. Imagina aquela fazenda, aquele salão enorme, né? Aquela área externa com aquele, como é que chama? Eu esqueci agora o nome. Tem o pergolado e tem outros nomes, mas eu esqueci o nome agora. Mas tem lá aquele lugar de fazer o churrasco, e tem aqueles banquinhos lá dentro. Você imagina aquela madeira de tábua corrida, aí tá lá todo mundo dança, pula, aquela barulhada toda, uma alegria. E aí ele chega e diz: vem cá, amigo, vem cá, fulano. O que é isso aí na minha casa? Não estou sabendo. Que negócio é esse? Ué, você não está sabendo? Teu irmão voltou. Meu irmão? Peraí, aquele cabeçudo? Aquele cabeçudo que pediu o dinheiro do meu pai. Ele pediu o dinheiro da herança. Meu pai está vivo. Meu pai está vivo, ele pediu dinheiro para o meu pai. Peraí, o que é isso aí? Teu pai mandou fazer uma festança. Olha, ele já está com o anel no dedo. O anel já está no dedo dele. Irmãos, havia uma tradição até o século XVIII, que as famílias nobres, todas elas tinham um pacto familiar. Havia um anel, tá? Que tinha uma marca de família, como se fosse uma logo. Todos que ingressavam na família tinham que ganhar aquele anel. Então vamos dizer que além do anel do casamento, da aliança, tinha aquele outro anel. Toda pessoa que ingressava, famílias nobres, procure saber disso. Família real existe. E famílias nobres. Então todas as famílias que tinham poder aquisitivo bom, que eram famílias nobres, elas tinham o anel de família. E aí, o pai disse: pega lá um anel. Porque se um dos rapazes casasse, a moça também ganhava o anel. Então ele disse: pega lá um anel, bota no dedo do meu filho. Ou seja, ele está de volta, ele é da família. E aí quando o irmão, olha, teu pai mandou matar o bezerro cevado, está fazendo, eu estou aqui para fazer o churrasco. E aí, ó, já está com o anel no dedo, ele está lá super bem vestido, e está uma alegria só. Ah, é? Não entro nessa casa, não vou entrar nessa casa. Chega, meu pai faz isso comigo? Eu estou lá trabalhando, ordenhando vaca, eu estou lá cuidando dos cavalos, eu estou lá cuidando de tudo que é bicho, eu estou lá olhando lá o responsável pelo galinheiro, eu estou procurando, eu estou anotando tudo, eu estou distribuindo leite, eu estou distribuindo isso e aquilo. Peraí, eu estou aqui com o meu livro de anotações, o meu caderno está aqui, estou aqui numa trabalheira, estou aqui, só Deus sabe, meu pai cobra de mim. E ele vem e está aí na festa. Tá bom. Aí o pai vai lá fora e vê o filho lá emburrado, sentado lá no canto. Tá lá o filho todo chateado. Não entro mais a casa. Eu quero fazer cara feia, mas não consigo. Vocês estão olhando para mim? Filho, entra e participa da festa. Vai lá tomar seu banhinho. Hoje é um dia especial, meu filho. Teu irmão voltou, meu filho. Teu irmão voltou. Olha, ele não sofreu um acidente, ele não perdeu uma perna, ele não perdeu um braço. Graças a Deus, ele não surtou sabe, não está no sanatório. Graças a Deus, filho. Vem, filho. Não, pai, não entro mais nessa casa. Não adianta, não vou entrar. Não quero saber. Filho, entra, filho. Não, pai, eu não quero. Aqui, pai, olha só. Olha como é que eu tô, pai. Olha aqui o caderno, tá tudo em dia aqui, pai. Ó, entreguei o leite pro seu fulano. Olha aqui. O outro veio para avaliar aquele bezerro que ele pediu para comprar. Olha aqui, pai, tá tudo aqui. Filho, entra, meu filho.
Não, pai, sabe por que eu não vou entrar? Você nunca fez uma festa dessa para mim, nunca deixou eu fazer. Filho, você nunca pediu. Mas pai, o senhor nunca me deu nem um cabrito. E precisa pedir, meu filho? Você não é da casa, você não é da família? O cabrito é teu. Você não botou a mão porque não quis. Por que você não tomou posse? Deixa eu mostrar para vocês. É aí que as pessoas se perdem. Preste atenção rapidinho. João capítulo 15, versículo 7. Quem lê comigo, irmãos? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, é tudo, é tudo, é tudo. Certeza absoluta, é tudo. Levanta a mão direita, levanta a mão. É tudo? Muito bem. Mas tem uma condição, não tem? Tem que ter a palavra no coração e praticar a palavra. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, se você levar a sério a minha palavra, se você praticar a minha palavra, e se a minha palavra estiver dentro do teu coração, não apenas na tua cabeça. Quanto cristão, né, irmãos? Quer desfrutar do poder do céu, quer invocar o poder de Deus, expulsar demônios, mas não vive em santidade. Quanto cristão, né, irmãos? Quer prosperidade abundante, mas se deixa arrastar pelo pecador e por muitos evangélicos que se levantam contra o mandamento de Deus e não sustentam a casa de Deus. Eu acho interessante, irmãos. O pecador diz: Deus não exige nada de ninguém. Fica esses evangélicos levantando, pedindo dízimos e ofertas, e Deus não exige nada de ninguém. Como é que as igrejas vão ser sustentadas? De misericórdia? De quê, irmãos? De esmolas? Por acaso Jesus é mendigo? O filho tem responsabilidade na casa do pai. Pais que não dão responsabilidade, seus filhos erram o alvo e erram feio. Tem filho que faz tudo o que ele quer, mas não faz nada que pai e mãe manda. Mas quando precisam de alguma coisa, vão lá no pai, vão lá na mamãe. Meu irmão, não se brinca com Deus. Bênçãos seguem mandamentos. Mandamentos antecedem as bênçãos. Deuteronômio 28, 1 e 2, rapidamente. Quem lê comigo? E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E o 2: e todas estas bênçãos e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Diga graças a Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Quando abrimos a palavra de Deus, irmão, o Senhor Deus fala conosco. Pessoal, é perigoso o costume e como se vê hoje, tristemente, a banalização de coisas espirituais. O Salomão, ele disse assim: quase que eu cheguei à ruína total no meio da congregação. Ele diz na congregação e no ajuntamento. Mas ele diz por quê? Ele diz: porque eu não dei ouvidos aos meus ensinadores. Sabe quais são os ensinadores? 66 livros. Você pensou que eu ia dizer que eram os pastores? Não. 66 livros. Nós temos chamado de Deus, inspiração de Deus para ministrar, mas a palavra é Deus. E toda pessoa que aceita Jesus, irmãos, e não leva a palavra de Deus a sério, ela se quebra. Porque primeiro, quando ela aceita Jesus, ela já desafia o inferno. Ou seja, você me dominou, mas agora eu vou pisar em você. E aí a pessoa não leva Jesus a sério e sai da cobertura. Vamos a essa realidade.
Às vezes a pessoa está dentro da igreja, irmãos. Isso acontece. E digo isso para os irmãos, porque nós temos evangelismo, sempre tivemos, quase que diariamente. E todos eles, as lideranças, fazem relatórios. E eu mesmo, quando posso, evangelizo, digo com o grupo, não é? Porque evangelizar, a gente evangeliza sempre. Por onde se passa, temos que falar de Jesus. Mas é lamentável que você vê pelo número de pessoas desviadas. Por que as pessoas abandonam as igrejas? Ah, porque por isso, por aquilo. Não, meu irmão. Temos que seguir a palavra. Na carta aos Hebreus, o Espírito Santo diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Abre lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25. Vamos aqui a alguns pontos que são básicos para quem quer realmente bênção de Deus. Quem quer Deus, né, como seu Pai, quer comunhão com Deus. Eu entendo, irmãos, que quem participa de cultos, entendo eu, não é? Que no mínimo quer comunhão com Deus, né? Ou deve querer. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Quem lê comigo? E não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Outra coisa, irmãos, é a pessoa aceitar a admoestação, ou seja, a pessoa aceitar ser repreendida, a pessoa não aceita alertas. Sei, irmãos, você está frequentando poucos cultos. A pessoa só falta de jogar na cara da gente e dizer assim: o que você tem com a minha vida? Sério, irmãos. Eu vou contar para vocês um caso bem nosso do ministério, bem objetivamente. Um senhor há muitos anos atrás chegou na nossa igreja com a vida toda destruída. Já tinha tido 2 famílias destruídas, ou seja, casou, o diabo destruiu, divorciou, casou, destruiu, o diabo destruiu, e já tinha outros relacionamentos, a vida toda destruída. E aí, vida financeira, empresa quebrou, caiu na falência, mas foi fundo, ou seja, o diabo destruiu tudo. E ele ia se suicidar, quando um colega disse: não, você vai acabar com essa vida não. E aí começou a explicar para ele: só serve inferno e tal, você vem comigo. E trouxe quase na força. E ele veio e a princípio chorava muito, começou a ouvir, entendeu a palavra. E foi, começou a participar direto. E aí já vinha no domingo, vinha na segunda, né, para abertura de portas. Já vinha na quarta para estudo da palavra e tal. E depois começou. E aí Jesus levantou. Começou a restaurar. Bom, Jesus foi levantando, foi se estabelecendo. Os negócios foram voltando e foi melhorando financeiramente, levantou e tal. Mas nada de assumir um compromisso assim: eu aceito Jesus na minha vida. E como nós conhecemos o caso pela forma, como ele chegou, e 2 obreiros acompanhando de perto para ajudar, lógico, orientar, aconselhar, ministrar a palavra, tirar as dúvidas e orar. Bom, enfim. E aí ele começa, né, se afastar e tal, e depois não veio mais. Aí os obreiros vão, né, a gente vê e tal, e aí obreiro, telefone, não, o telefone está em secretária eletrônica. Então vocês fazem o seguinte: vai um domingo, vai lá na casa, pega o endereço, vai na casa do moço. Eles tinham dado atendimento, tinham o endereço. Vai lá na casa do moço, do jeito que eu vou te falar. Chocante. Chegou, olhou, abriu a porta. Igreja. O que vocês estão fazendo aqui? Eu pedi visita de vocês? Obreiro: senhor. A igreja ficou preocupada, a pastora. Foi a pastora mesmo que pediu. Diga, pastora, que eu conheço o caminho, eu sei o endereço. Pá, bateu a porta. Abre a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Precisa ler o texto todo não, basta um pedacinho de 7 ao 10 e rapidamente a gente entende muito bem isso. Isso, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos no 7? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Dá uma paradinha. Eu estou lendo a 200 por hora, estou conduzindo vocês a 200 por hora. Normalmente não se lê a Bíblia dessa forma, porque a Bíblia é o único livro que difere de todos
e todos os outros livros, ou todos e quaisquer que sejam, a Bíblia é Deus falando. Vamos voltar no 7, bem devagarinho. Primeira coisa que o Espírito Santo diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, uma paradinha aqui no 9, tá? Então, aqui já é o suficiente para um bom entendimento da questão da pessoa fazer a vontade da carne. Quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, o Espírito de Deus veio morar na nossa vida. Mas Jesus entrou, a palavra entrou porque você ouviu. Do contrário, você não aceitaria Jesus. Você aceitou porque o Espírito Santo te convenceu da verdade. A palavra entrou dentro de você. Então, de agora em diante, nos tornamos, do momento em que aceitamos a Jesus, nós deixamos de ser pessoas apenas naturais. E quando um bebezinho nasce, papai normalmente, né, que a mãe está no hospital, então o papai vai lá no cartório e registra a criança, dá o nome ao filhinho, né? Faz o registro que aquela criança existe, né? Que é seu filho. Então, ali está o registro de pessoas naturais. Naturais, nasceu uma pessoa física. Mas quando uma pessoa aceita Jesus, ela nasce para Deus. Ela recebe Jesus no seu coração. Então ela nasce para ser espiritual. Ela agora, além de material, de pessoa física, ela é uma pessoa espiritual. E se ela entender bem a palavra, se assumir, como nós mostramos no culto anterior, quando uma pessoa aceita Jesus, ela ingressa na família de Deus. A partir do momento que ela ingressa na família de Deus, a partir daquele momento, ela é uma autoridade espiritual. Ou seja, se ela tiver um bom entendimento, um pouquinho, o diabo já não vai brincar com a vida dela. Porque ela sabe, ela vai assumir a sua autoridade, seu poder. Mas sabe que isso anda junto com a vida física. E aí? É aí que muita gente se machuca. Porque muita gente quer viver a vida física no mundo natural, deixando Jesus de lado e buscando Jesus como apoio para resolver os seus problemas, para ter cobertura. Muita gente separa a vida espiritual da vida material, a vida material da espiritual. E toda pessoa que faz isso, ela se machuca. Por quê? Porque todos os males e desgraças que acontecem na vida do homem natural é obra do diabo. Então as coisas andam juntas. E a pessoa, para receber a bênção de Deus, precisa estar em comunhão com Deus. Então, por isso o Espírito Santo, usando aqui o apóstolo Paulo, diz que o que nós semearmos é o que nós vamos colher. Mas ele fala do espiritual e do material. Então vamos lá. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Isso, irmãos, vamos à realidade. Para muitos pecadores, nós somos bobinhos. Esse é um povo bobão, esse é um povo bobinho, um povo que não brinca carnaval, é um povo que não participa disso, é um povo que não faz isso, que não faz aquilo, é um povo que tal, é um povo, né? Esse povo dá dinheiro para a igreja, que esse povo não sei o quê, que esse povo não pode isso. Vamos à realidade. E muitos cristãos se deixam arrastar e andam na carne depois de terem encontrado Jesus. Então, o que anda na carne, o que anda no Espírito, o que anda no Espírito, o que anda na carne? Olha, se você sabe que o Espírito Santo está na sua vida, você, no mínimo, tem o respeito por ele. Se você sabe que ele age dentro da palavra, então cabe a cada um de nós, né, a nós, obedecermos a palavra. É isso que muita gente não quer, é andar na palavra. Como continuação do primeiro culto, né? O pecador ataca os evangélicos, né, com esses chavões de você não pode nada, você não faz nada, você é um prisioneiro, você é isso, você é aquilo. E muitos evangélicos se arrastam, e você é fanático. Eu sou crente, mas não sou igual a você. Tudo com você é na Bíblia, tudo com você é na Bíblia, mas está aqui. Tudo na palavra.
E se nós queremos desfrutar da paternidade de Deus, se queremos desfrutar da prerrogativa de filhos de Deus, nós temos no mínimo de obedecer ao Pai. E onde o Pai fala? Na palavra. Onde estão os seus mandamentos? Na Bíblia Sagrada. Se eu quero desfrutar de bênçãos, eu ando com Deus, onde é que eu vou buscar as promessas de bênçãos? Na Bíblia. Onde eu vou me pautar para servir a Deus? Na palavra. E aí para muitos evangélicos é fanatismo, é fanatismo. Então nós estamos dizendo que muitos cristãos hoje, irmãos, estão se inclinando para a carne, porque estão sendo arrastados pelo mundo ou influenciados pelos próprios evangélicos, que não levam a palavra a sério. Então, irmãos, cada um é um. Cada um é um. Não tente entrar no pacote, porque Deus não faz pacote. Deus não colocou, Ele não nos tem como números. Isso funciona aqui na terra. Deus nos chama pelo nome. Deus nos chama pelo nome. É o nome que é registrado no céu. Já viste Apocalipse, que Jesus diz: aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. O nome. Então Deus nos chama pelo nome. O mundo espiritual é tremendo, meu irmão. Existem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta hoje, com toda a taxa de mortalidade, desgraças e guerras, etc. Hoje existem mais de 7 bi de pessoas no mundo. Se todos aceitassem a Jesus, todos, cada um se tornaria filho de Deus, Deus lidaria com cada um distintamente. Não esqueça a onisciência de Deus. Então o erro do cristão, irmãos, é negligenciar a palavra de Deus por conta dessa pressão violenta que o mundo faz. E muitas vezes a própria família. E em outros casos, e até muito comuns, é que os evangélicos pressionem evangélicos. Eu sou crente, mas não sou igual a você. Eu sou crente, mas não sou assim. Um rapaz chegou para mim e disse: a minha irmã se converteu. E ela disse: você dá dízimo? Na minha igreja ninguém fala de dízimo. O pastor disse: se você quiser, você dá. Eu falei: mas como se está na Bíblia? Mas se assumir, vai ser criticado, meu irmão. Se assumir, literalmente vai cair nas chicotadas das línguas. E pouca gente quer passar por isso. As pessoas querem as bênçãos de Deus, querem garantir sua salvação, mas querem andar na carne, ou seja, fazer a sua vontade. O apóstolo Paulo chegou a dizer: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Outros cristãos, irmãos, ficam procurando pregações floreadas. Outros ficam procurando diversões dentro das igrejas. Estou falando sério, meu irmão. Eu vou porque a gente dá umas boas risadas, umas boas gargalhadas. Meu irmão, paga ingresso no circo, vai lá, meu irmão, para ver. Vai se alegrar lá. Uma comédia, tem tanto teatro, tem teatro, quando anunciar comédia, vá lá. Tem comédia. A TV tem comediantes. Se você acessar a internet, você tem também. Pastor, não, meu irmão, coisa séria. Pode haver uma brincadeira, com certeza absoluta. Eu mesmo, de vez em quando, quarta-feira mesmo, falando sobre Pedro, falei: olha a loucura do Pedro. Pedro pegou Jesus, com certeza pegou pelo braço, levou para um canto e disse: Senhor, você não vai à cruz não. Jesus se arreda de Satanás. Falei: mas que o Pedro era engraçado, era. Jesus estava no alto do monte da transfiguração. Diz a Bíblia que os céus se abriram e a voz de Deus veio sobre Jesus. E o Senhor Deus disse: esse é o meu filho amado, em quem me... Aí o Pedro: Senhor, o Senhor quer que a gente faça 3 cabanas aqui? A gente constrói agora aqui. Pedro se meteu na conversa entre Jesus e Deus. Deus falando com Jesus, Pedro se meteu no assunto. Então o Pedro era muito criança, irmãos. Tem gente que entra ano, sai ano, não leva a palavra de Deus a sério. Agora vamos à realidade. Quem aceita ser repreendido? Não, meu irmão. Às vezes a pessoa vem contar problemas e conta, e a gente escuta, depois diz assim: olha, a partir de hoje evita essa palavra, porque essa palavra vai te trazer maldição, ela vai te prejudicar. Esse é meu jeito de falar. Irmã, aceita. Aí a pessoa fica chateada, depois assim: não vou mais naquela igreja não. A gente não pode falar nada. Você só orienta a pessoa para ela não continuar errando. Errou até ali, dali em diante não tem necessidade. Por quê? Porque o que ela semear, ela vai colher. Vamos à realidade, pessoal.
Igreja não é para distração, não é para brincadeira, não é. Igreja é para servir a Deus. Estamos no corpo de Cristo para sermos salvos. O objetivo principal de nós servirmos a Jesus é a salvação eterna, é o céu. O objetivo pelo qual nós obedecemos a palavra é para termos Deus na nossa vida, para que Ele não se afaste de nós em tempo algum. Então, infelizmente, muitas pessoas não querem isso, irmãos. Pessoas sem compromisso, literalmente descomprometidas com Deus, estão para todos os lados. A pessoa comprometida, ela tem que se preparar, ela tem de estar em cima de bases muito fortes, sabe por quê? Porque vai ser criticada à vontade. Você é fanático, você só quer saber de igreja, você dá dinheiro, que você faz isso, que você faz aquilo, você só quer saber da Bíblia, que você tem que falar como todo mundo fala. E você abre a palavra de Deus e vê literalmente dois universos, o mundo natural e o mundo espiritual. Mas em momentos eles se misturam, porque o que acontece aqui vem do mundo espiritual. Jesus disse que o diabo rouba, mata e destrói. Então vamos à realidade. O salmista diz: fira-me o justo, será isso o óleo precioso sobre a minha cabeça. Ele disse: eu não vou rejeitar. As pessoas não aceitam isso. Se a criança anda errada, o pai, a mãe corrige. Criança que é pirracento, faz pirraça, não quer obedecer, não quer ouvir. E depois de adulto, paga o preço. Pois assim somos nós. Então nós aceitamos a Jesus para sermos filhos de Deus. Irmãos, ninguém jamais será cabeça feita nesse mundo se não estiver debaixo da direção de Jesus, que é a cabeça da igreja. Não existe corpo sem cabeça e cabeça sem corpo. Muitas pessoas dizem: eu não preciso de igreja para ser salvo. Eu não preciso de igreja. Surgiu há cerca de uns 8, 10 anos, surgiu aí, né, uma nomenclatura, uma nova nomenclatura, os desigrejados. Não aceito igreja nenhuma, eu sirvo a Jesus do meu jeito. Sirvo a Jesus do meu jeito. O orgulho faz isso, irmãos. Eu acho interessante, o Senhor Deus, Ele pôs todo ser humano no mesmo nível, embora Ele lide com as diferenças. Claro, claro. Tem as diferenças culturais, tem as diferenças financeiras, tem as diferenças. Mas Deus colocou todos no mesmo nível. Como? Derramou o sangue de Jesus para comprar cada ser humano. Só se entra no céu através de Jesus. Pronto. Quem é Jesus? A palavra. Então todo ser humano precisa ouvir a palavra, precisa respeitar a palavra. Deus colocou todo ser humano no mesmo nível. Jesus levanta pastores para cuidar de ovelhas. O ricaço, o rico, o pobre e aquele que está chegando e aceita Jesus, que vem na pior miséria. O chamado bandidão é aquele que se achava santo e bom demais. Aí Jesus une todo mundo e diz: ó, você vai congregar, você vai fazer parte do corpo. Cabeça é Cristo, cabeça sou eu. E aí tem gente, não, como o caso do cidadão que disse: eu chamei a igreja aqui. Ou seja, quando ele estava todo quebrado, ele correu para Jesus. Quando ele se levantou, se reergueu e a vida já estava muito boa, financeiramente pelo menos, porque ele foi melhorando. Enquanto esteve na igreja, vamos dizer assim, houve sinceridade. Mas depois cansou e quis voltar para o mundo. E agora a igreja já não vale nada. Já não precisa da igreja. Pessoas orgulhosas que se acham superiores aos outros. Ah, eu vou estar numa igreja, tem o pobre, tem o coitado, tem o miserável, tem aquele que manifesta demônios, tem aquele ricaço. Pronto. Mas Deus fez isso, meu irmão, para dizer que Ele é o Senhor. Ele, só Ele é o Senhor. Só Ele é o Senhor. Às vezes as pessoas ficam procurando nível cultural de pregar. Não, na reunião do fulano eu não vou. Na reunião do não, eu vou na reunião do doutor fulano. Não. De repente o fulaninho, meu irmão, está com uma inspiração do Espírito de Deus tremendo, que vai falar, vai arrebentar com o inferno na vida daquele. A pessoa não entende. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Deus
Deus colocou todo ser humano no mesmo nível. Jesus levanta pastores para cuidar de ovelhas. O ricaço, o rico, o pobre e aquele que está chegando e aceita Jesus, que vem na pior miséria. O chamado bandidão e aquele que se achava santo e bom demais. Aí Jesus une todo mundo e diz, ó, você vai congregar, você vai fazer parte do corpo. Cabeça é Cristo, cabeça sou eu. E aí tem gente, não, como o caso do cidadão que disse, eu chamei a igreja aqui, ou seja, quando ele estava todo quebrado, ele correu para Jesus. Quando ele se levantou, se reergueu e a vida já estava muito boa, financeiramente pelo menos, porque ele foi melhorando. Enquanto esteve na igreja, vamos dizer assim, houve sinceridade. Mas depois cansou e quis voltar para o mundo. E agora a igreja já não vale nada, já não precisa da igreja. Pessoas orgulhosas que se acham superiores aos outros. Ah, eu vou estar numa igreja, tem o pobre, tem o coitado, tem o miserável, tem aquele que manifesta demônios, tem aquele ricaço, pronto. Mas Deus fez isso, meu irmão, para dizer que Ele é o Senhor. Ele, só Ele é o Senhor. Só Ele é o Senhor. Às vezes as pessoas ficam procurando nível cultural de pregar. Não, na reunião do fulano eu não vou. Na reunião do não, eu vou na reunião do doutor fulano. Não. De repente o fulaninho, meu irmão, está com uma inspiração do Espírito de Deus tremendo, que vai falar, vai arrebentar com o inferno na vida daquele. A pessoa não entende. A gente tem um caso, nós temos um caso muito interessante da conversão de um homem muito duro de coração. A esposa orou por ele quase 4 anos diariamente para ele se converter. Ela se converteu, os olhos se abriram, saiu da cegueira, da idolatria e feitiçaria. Ela ficou tão feliz. Falou, meu Deus, sou livre, Jesus me comprou. Não preciso fazer isso, fazer aquilo, matar bicho, acender vela, blá, blá, blá. E ela falou, ai, que maravilha, sou de Jesus. E começou a buscar. E o marido criticando. E foi indo, ele acalmou. Ela foi orando, ele acalmou. Aí passou um tempo. Aí ela, bom, ele já não fala nada, já não reclama, já melhorou, ele vai se converter. E ela está orando, passam-se quase 4 anos. Aí, era uma terça-feira. Na terça-feira, o pastor não foi na nossa igreja, aqui, não foi aqui. Não foi na nossa igreja. Se fosse o meu mistério, eu falaria, foi comigo. Mas foi numa outra igreja da graça. Aí o rapaz, aí ela, a esposa, né? Uma terça-feira, aí ele saiu de férias do trabalho. Aí ele virou para ela e falou assim, olha, tô vendo que você está muito cansada, muito bonzinho para ela. Tô vendo que você está muito cansada. Hoje você não vai precisar tomar ônibus não, vou te levar lá na tua igreja. Ela, ai meu Deus. Ela toda feliz, ai meu Deus. Aquela expectativa tremenda. Aí ele levou. Aí ela pensou que ele ia ficar na porta da igreja, ou ia estacionar e esperar por ela. Quando ela vê, ele está do lado dela. Só que era uma terça-feira. E o pastor não fazia o culto. Pastor muito culto. Vai escutando. E quem estava era o auxiliar, o evangelista. E ele, tadinho, ele quase que falava que nós fomos, que nós voltemos. Que nós fomos, que nós voltemos. Ou que nós volta, né? Aí... E nesse dia, não apareceu obreiro para ajudar. O pobrezinho do evangelista, ele varreu a frente da igreja. Ele aspirou a igreja. Ele foi ver os banheiros se estavam em ordem. Chegou na hora do almoço, não tinha ninguém para fazer nada, ele fritou ovo para comer. Vai escutando. E aí, quando bateu a hora do culto, ele correu para abrir e receber o pessoal e foi para o púlpito. Com certeza tirando a ovo e a gordura. Quando o menino começa o culto, que ela sente alguém tocar, era o marido do lado dela. Falou, ai meu Deus, Senhor, ela dentro disse assim, eu oro há quase 4 anos para ele vir no culto desse menino que não sabe nem falar de Senhor, eu sou convertida, mas ele não é. Senhor, eu sou convertida, mas ele não é, Senhor. Senhor, 4 anos de oração, quase foi tudo por água abaixo. Ela dentro de si, quase gritando de desespero. Aí o menino
que correu tanto naquele dia, que tinha feito culto de manhã, que fez o culto, que estava da tarde, que tinha varrido, que tinha visto o banheiro, que tinha arrumado aqui, que tinha arrumado dali. O menino está sem inspiração. Ele abriu a Bíblia e pum, na genealogia. Pegou lá na genealogia, em Gênesis. Ele estava tão cansado, tadinho, que ele olhava e dizia assim, que nasceu, que viveu, que morreu, que nasceu, que fulano, que fulano. No final, e que nasceu, que você dizia, fulano. E no final ele disse assim, e agora, irmãos, é o seguinte, tá? Quem não aceita Jesus vai para o inferno, porque a vida é essa, nasce, cresce, vive e morre. Desse jeito que eu estou te contando. Essa senhora, ela disse que a vontade dela era sair correndo e dizer, Senhor, por que o Senhor deixou ele vir nesse dia? Por que o Senhor não impediu ele? Senhor! Ela disse, eu fiquei abafada, ela ficou abafada. Terminou o culto, foram para casa. Aí está ele ao volante do carro, ela sentadinha do lado dele, apavorada, com medo das crises, sabendo a língua dele vai soltar, ele vai me espancar, eu vou sofrer. O negócio foi feio. O rapaz estava cansado e pregou sobre genealogia, que filho de fulano, que nasceu, que viveu, que morreu, e foi fulano, filho, e teve filho fulano, filho de fulano, que nasceu, que viveu, que morreu. Aí ela falou, meu Deus, chegaram em casa, ele foi para o quarto. Ficou quietinho lá no quarto, não falou uma palavra com ela. Ela foi fazer as coisas e tal, fazer a janta. E aí chamou ele para jantar, ele foi para a mesa, não falou nada. Terminou o jantar, ele não fala nada. E ela, meu Deus do céu, eu estou com medo de falar, porque eu sei que ele vai soltar a língua. Ele está se preparando para me atacar. Ele, com certeza, um homem muito inteligente, com certeza ele está somando tudo que ele ouviu. Eu vou sofrer, Senhor. Ele está arriscado em me proibir de ir na igreja. Jesus, tem compaixão da tua serva. Ela aflita e sofrendo. E chegou a quarta-feira. E aí ela está na cozinha e tal, fazendo as coisas e tal, e arruma a mesa. E aí ele não fala nada. Ela, meu Deus, por que ele ficou mudo, Senhor? Passou. Quando foi a tardinha, por volta de 6h, 6h30, ela estava prontinha para ir na igreja. Mas ela não se arrumou, ela falou, não vou. Eu não vou porque o negócio vai ficar feio. Ele foi lá na cozinha, virou para ela e falou assim, minha filha, você já viu o relógio? Que foi? Você não vai no seu culto, não? Meu bem. Ele falou, minha filha, você não escutou? Que nasce, que cresce, que morre, e sem Jesus vai para o inferno? Eu não vou para o inferno. Vamos embora logo para a igreja. E nesse dia ele já chegou lá e disse, pode avisar que eu quero esse Jesus que você tem. Eu não vou para o inferno. Que pregação foi essa, meu? Na época, quando eu soube disso, esse evangelista, ele disse, ó, eu não tinha nada para dar, eu estava vazio, não tive tempo, eu estava cansado, mas cansado. Ele disse, onde eu abri a Bíblia, eu saí lendo. Quando a pessoa abre o coração, irmãos, o centurião de Cafarnaum, ele não era do povo judeu, ele ajudava a construir igrejas. Ele tem um escravo, no tempo não era empregado, era escravo. E com certeza ele tinha vamos dizer, um apreço, um carinho pela família daquele escravo, até por ele. Possivelmente um menino que nasceu na casa dele. E o menino cai endemoniado e muito doente, fica paralítico e fica atormentado. E esse moço era um centurião, ou seja, ele era um chefe de 100 homens, possivelmente um capitão, coisa dessa natureza. Era um militar. E ele vai até Jesus porque ele fica sabendo que Jesus tem poder de curar. Com certeza contemplou alguns milagres de Jesus à distância. E ele vai até Jesus e ele diz, mestre, Senhor, o meu criado, o meu empregado, ele jaz em casa, ele está paralítico e violentamente atormentado. E Jesus na mesma hora disse, eu irei e lhe darei saúde.
Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Primeira coisa que esse homem mostra, o amor pelo ser humano e o respeito. Segunda coisa, tá? Porque um escravo endemoniado, possesso, paralítico, meu irmão, quem é que vai dar atenção? Só quem tem respeito pela vida humana. Tem marido que larga a mulher por nada, basta botar o olho em outra. Tem mulher que troca o marido, basta botar o olho em outra. Tem empregado, meu irmão, quando o patrão vira as costas, joga as pernas pro ar. E muitas dessas pessoas dizem que são de Jesus. Jesus disse: eu vou lá, eu vou dar saúde para ele. A primeira coisa que ele mostra é o respeito pela vida humana, o valor. A segunda coisa que ele mostra é que ele reconhece Jesus como Senhor. A terceira é que a casa dele não está em ordem para que Jesus entre. Tem gente que pouco se importa com isso. Tem gente que entra ano, sai ano, escuta a palavra e não põe a vida em ordem. Ele diz: Senhor, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. Manda uma palavra, o meu servo vai ser curado. Manda uma palavra, o meu servo vai ser curado. A forma como esse homem se aproxima de Jesus é de uma humildade tremenda. Coisa que muitas pessoas que andam dentro das igrejas anos a fio não têm. Muitas pessoas entram nas igrejas criticando as igrejas, a forma de culto, reparando nas pessoas, anotando as vírgulas que o pregador ou a pregadora pronuncia, ou a pausa que dá. Eu digo isso para você com muita base, tá, de experiência própria, tá? Então, irmãos, não é por acaso que muita gente que é de Jesus, como não foi por acaso que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, só faltou dizer: acorda, parem de andar na carne, sejam espirituais. Hoje aqui se celebra o Dia dos Pais. Para a TV não vale, porque o culto vai ao ar depois de um bom tempo. Mas muitos filhos que celebram hoje o Dia dos Pais, que dão uma ligaçãozinha quando só ou mandam só um zapzinho, né? Vai lá, um zap. Manda lá um abraço, um abração, amigo, tal. E continuam, não estou nem aí. Não ouvem conselho de pai. De que adianta um filho dizer: eu sou filho, mas não ouve o conselho do pai? Muita gente, meu irmão, se quebra e vai se quebrar na eternidade. Muita gente está dentro de excelentes igrejas, mas não está salva por conta disso, porque não respeita a palavra de Deus, porque não leva Deus a sério. Lamentavelmente nós estamos vivendo este tempo. E eu não estou falando dos grupos que andam pelas igrejas como catadores de bênçãos ou pescadores. Vamos levantar um pouquinho a linguagem. Meu irmão, andar com Deus é simples, para o rico e para o pobre, para aquele que é poderoso na terra e aquele que aparentemente é um anônimo. O preço foi o mesmo, Jesus pagou o preço. Agora, irmãos, eu tenho que dizer, todos nós temos referenciais na vida eterna, no mundo espiritual. Deus nos observa, os anjos nos observam. E os demônios nos observam muito mais, porque eles ficam desesperadamente buscando uma brechinha para armar uma cilada. E se tem uma coisa que é fácil, se tem um grupo que é se torna uma presa fácil, é o grupo dos orgulhosos. Quando a pessoa é orgulhosa, ele diz: já conheço essa pregação. Fecha a Bíblia. Não vou na igreja essa semana não. O pastor está pregando as mesmas coisas. Não vou, essa semana eu nem vou. Certo? Estuda a palavra, já conheço aquilo. A pessoa não tem noção, meu irmão. A pessoa não tem noção. A palavra de Deus é a comida. A palavra de Deus é o remédio da nossa vida. A palavra de Deus é que nos sustenta. É ela que fortalece as nossas bases. A palavra de Deus é que nos ensina a recebermos os cuidados de Deus e nos dá cobertura. Tudo vem através da palavra. E nós não podemos nos acostumar com a palavra, irmãos. Nós podemos ler o mesmo versículo várias vezes e não podemos nos acostumar. Por quê? Porque a palavra é viva, ela tem vida. Quantas vezes nós usamos, eu, por exemplo, no nosso caso como pastores e obreiros, que vamos orientar pessoas e vamos orar pelas pessoas e de repente vamos expulsar um demônio, usamos sempre a mesma palavra ou quase o mesmo nome. Você vai sair, por quê? Porque foi comprada pelo sangue de Jesus. Você não tem direito de estar aí, você vai sair e vai sair em nome de Jesus. Vamos cansar? Não, meu irmão. Que glória podemos usar o nome de Jesus.
Então Salomão disse: eu quase cheguei à ruína total. Abre lá em Provérbios capítulo 5. Todos abriram a Bíblia em Provérbios capítulo 5. Então lê comigo o versículo 13. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal me achei, no meio da congregação e do ajuntamento. Tá vendo? Salomão está dizendo: eu quase cheguei ao mal total. Quase cheguei à destruição total. Eu estava no meio da congregação. Eu estava no meio do ajuntamento do povo de Deus. Mas ele diz no versículo 13: eu não escutei a voz de quem me ensinava. Ah, não tem nada para ensinar, tudo é a mesma coisa. Todo dia fala a palavra, todo dia fica lendo a Bíblia, vai ler muitas vezes os mesmos versículos. Esse é o erro de muita gente. Eu costumo até usar um exemplo simples, irmãos, tá? E dizer: a sua comida da sua casa, todo dia você tem uma comida diferente? Por favor, as bases são quase as mesmas. Por que você come todo dia a mesma comida ou quase sempre? Porque ela te alimenta, ela te mantém de pé. Se eu me alimento da palavra, se eu levo Jesus a sério, Ele anda comigo. Então Ele me sustenta, então eu posso estar de pé. Se eu assumo o sacrifício do Calvário e tenho respeito por Ele, se eu respeito o sangue de Jesus que me purifica, que nos santifica, então eu vou fugir do pecado. Então eu respeito a palavra de Deus. Quando eu precisar, eu posso invocar o nome dEle. Então, irmãos, a pessoa pode estar dentro da melhor igreja, ela pode ir para a melhor igreja da face da terra. Se ela tirar a atenção da palavra, se cair na banalização, se o orgulho tomar conta do coração, meu irmão, se quebra. Se quebra, porque um princípio de Cristo, que é uma base sólida, é humildade. Humildade é falta de orgulho. Humildade não é miséria. Humildade não é pobreza. Humildade não é passar necessidade. Humildade não é viver subjugado pelos pecadores. Tem evangélico pagando aluguel para macumbeiro. Por que Jesus não levanta? Por que não pede a casa própria? Por que Jesus não deu? E tantas outras coisas. Às vezes é dentro de casa. Tem marido que humilha a mulher. Tem mulher que humilha o marido. Orgulho, meu irmão. O orgulho foi o princípio que dominou Lucifer ainda no céu. Quero meu trono junto do trono de Deus. Quero que todos os anjos de Deus me adorem. Eu tive um caso. Uma pessoa disse para um dos nossos obreiros, a obreira foi dar o atendimento. E disse: pois não, posso lhe ajudar? Posso lhe... Você sabe quem eu sou? Sou estudante de teologia. Comigo de evangelista para cima, não converso com obreiro. Desse jeito que eu estou te falando. Comigo é de evangelista para cima, não converso com obreiro. Tem o obreiro, que é o pedreiro, o trabalhador braçal, mas tem o médico, tem o advogado. Por que todos eles são obreiros? Porque Jesus é o mesmo. Porque o preço que pagou, o sangue de Jesus é o mesmo. O sangue de Jesus pagou o preço daquela vida que está lá debaixo do viaduto e pagou a tua vida e a minha. Então, irmãos, o Salomão, depois de muitos anos, já maduro e quase idoso, velho, ele se quebrou e disse: eu quase fui à ruína total. Porque eu não dei ouvidos aos meus ensinadores. Ou seja, eu achava que eu sabia tudo. E foi um dos homens mais sábios do seu tempo, se não o mais sábio, que Jesus, o Senhor Deus, disse que ele não daria a outro a sabedoria que deu a ele. E no entanto ele caiu. É bom a gente ouvir, irmãos. É bom a gente atender. Quando a palavra falar, quando o obreiro que lhe dá atendimento, você que é recém-chegado, você que é novo, você, irmão, não tenho lhe visto na igreja. Obreiro, me ajude em oração, andei meio atrapalhado. Talvez se embaraçou com o trabalho. Você é obreiro, não, tive luta em família, me ajude em oração. Humildade, meu irmão. O orgulho não vai entrar no céu. Pessoa que é orgulhosa não toca o coração de Deus.
Então Jesus disse, olha, o que você semear, você vai colher. O que você semear, você vai colher. Se andar na carne, vai colher na carne. A simplicidade é essa. Eu fico contemplando, irmãos, a simplicidade de Jesus, que ninguém dava nada por ele. Você pode imaginar Deus na forma de homem andando aqui na terra. Jesus veio, né, para os judeus. Ele veio para o povo de Israel. Então ele veio numa família judia. E aí ele usa aqueles trajes típicos do judeu. O judeu era conhecido de longe, diferenciado dos chamados samaritanos ou dos gentios. E Jesus andava naquela simplicidade, assumindo ao povo a quem ele pertencia, sendo ele Deus de todos os povos. Se ele quisesse, poderia ter vindo como rei, mas ele veio como filho do carpinteiro. E ele anda caminhando. Ninguém podia imaginar que Deus estava ali, caminhando no Monte das Oliveiras. Aquele tal de Jesus está lá falando as coisas estranhas, fica falando das coisas de Deus, das coisas do céu, e que você tem que fazer isso, não deve fazer aquilo, e tal, e tal, e tal. Quem é aquele? Está lá sentado lá, aquele judeu. Mas muitos se assentavam à volta de Jesus, como aconteceu com os apóstolos. E muitos deram a vida pelo Evangelho. E muita gente hoje, meu irmão, infelizmente, está perdendo a vida, porque não leva a palavra de Deus em conta. Não é o fato de quem está pregando, é o fato de Jesus que está falando. Então o que o homem semear, isso ele vai ceifar. Quem passa a sua vida semeando orgulho, meu irmão, vai ser impossível agradar a Deus, alcançar a sua salvação. Vou deixar essa marca hoje, que é o dia da Santa Ceia do Senhor. Porque hoje a gente faz, além da chamada para a salvação eterna, que sempre se faz, a gente faz uma chamada para a reconciliação. Mas é assim, você assume que você andou frio na fé, que você se embaraçou e deixou Jesus de lado, ou que você desviou e pecou, ou que você estava desviado dentro da igreja e não estava dando a menor atenção à palavra de Deus. Então deixa eu mostrar para vocês uma última parte. Vai em Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Nós vamos agora o entendimento de conciliar essa palavra com as nossas obras. Vamos lá? Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Quem lê comigo? E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras. Se você pensa que obra é só o trabalho físico, intelectual, filosófico, seja lá qual for, que as obras são materiais e imateriais, não, irmãos. São as obras que nós fazemos na carne ou no Espírito. Se eu nasci de novo, se eu me submeto à palavra de Deus, se eu reconheço a igreja como o corpo de Cristo, em que Cristo é a cabeça e eu faço parte do corpo, então eu estou junto do corpo. Se eu levo a palavra de Deus a sério, eu pratico a palavra, então eu tenho obras. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse que os que andam na carne, da carne ceifarão a corrupção, mas os que andam no Espírito, do Espírito ceifarão a vida eterna. Ou seja, se eu respeitar o Espírito Santo, praticar a palavra, eu tenho o céu garantido. Amém, igreja? Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.